momentos em que tudo que a gente quer é um recomeço. Um lugar seguro onde possamos descansar da culpa, do arrependimento e das vozes que nos dizem: você falhou, você perdeu tempo, você não é digno. Mas hoje eu quero te convidar a algo diferente. A deixar que a graça de Jesus entre onde a dor se esconde. Fique comigo até o final dessa oração, porque Deus vai tocar em áreas que você nem fala com ninguém. Ele vai restaurar o que o tempo destruiu. Respira fundo e vem. Sabe, o inimigo não precisa tirar você da igreja, nem da Bíblia, nem da oração. Ele só precisa fazer você se sentir culpado demais para acreditar que ainda é amado. E quando ele consegue isso, ele paralisa você por dentro. A culpa é silenciosa, mas grita na alma. Você segue sorrindo por fora, mas por dentro vive preso num ciclo de arrependimento sem fim. Se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse dito aquilo, se eu tivesse começado antes. E o pior é quando você começa a achar que merece tudo o que está sofrendo, como se fosse o preço pelos seus erros. Mas escute isso agora, com o coração aberto. Você não está mais debaixo da culpa. Você está debaixo da graça. A cruz não é apenas um símbolo. É um local onde toda a sua culpa, toda mesmo, foi colocada sobre Jesus. Ele não apenas levou os seus pecados, ele levou também a culpa que te tortura até hoje. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que Deus não está te condenando pelos seus erros. E se Ele não está, então por que você continua se condenando? Deus sabia de tudo quando te chamou. Sabia dos seus tropeços, das escolhas erradas, das decisões impulsivas, da forma como você reagiria sob pressão. E ainda assim, Ele disse: eu te escolho. Não porque você é perfeito, mas porque o Filho dele é perfeito em seu lugar. Tem gente que olha para trás e diz: eu estraguei minha vida, eu falhei como pai, como mãe, como homem, como mulher. Mas Deus olha para você e diz: você é minha obra-prima em processo. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você está no ponto exato onde a graça vai te alcançar e te levantar. O sangue de Jesus não apenas te limpa, ele te renova, te reposiciona e te prepara para um novo tempo. Você não é o que fez de errado. Você é o que Cristo fez certo por você. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas ouça agora com toda a sua alma. Você não precisa mais carregar essa culpa. Ela já foi levada, já foi paga, já foi consumada. A culpa não pode estar em dois lugares. Se ela está em Jesus, então não está mais em você. E é por isso que você pode seguir em frente. Não como quem está tentando merecer algo, mas como quem está recebendo tudo pela graça. Levanta a cabeça. Seu passado não é maior que o sangue do Cordeiro. Sua história está apenas começando. E Deus vai usar até os seus erros para mostrar a glória dele. Agora, antes de seguirmos, convido você a entrar comigo em um momento especial de oração. Um momento para entregar todas essas culpas, dores e preocupações que você carrega, para declarar que, pela graça de Cristo, você está livre, restaurado e renovado. Vamos juntos abrir o coração e receber essa cura profunda que só Jesus pode trazer. Prepare seu espírito, porque essa oração vai transformar seu interior. Senhor, agora eu coloco diante do teu altar cada área da minha vida onde a culpa tem me assombrado em silêncio. Pai, eu te apresento o meu passado. Te apresento os erros que cometi como pai, como mãe, como filho, como cônjuge, as palavras que eu disse sem sabedoria, os gestos que deixei de fazer, os conselhos que não dei,
os limites que não impus, o carinho que não ofereci quando deveria. Quantas vezes eu me culpei, Senhor, por não ter sido suficiente, por não ter criado meus filhos da forma que hoje eu vejo que seria melhor, por não ter estado presente como eu gostaria. Quantas vezes chorei em silêncio por ver meus filhos sofrendo e me perguntando se a culpa foi minha. Mas hoje eu trago tudo isso diante da cruz. Eu escolho crer que até isso Jesus já carregou, que a minha culpa como pai ou mãe foi colocada sobre ele, que a graça dele é suficiente não só para me perdoar, mas também para restaurar os caminhos dos meus filhos. Que mesmo aquilo que eu fiz errado, o Senhor pode transformar em testemunho. Eu te apresento, Senhor, minha vida profissional. Quantas vezes eu tentei e falhei. Quantos projetos começaram com a esperança e terminaram em frustração. Quantas portas se fecharam. Quantas vezes fui humilhado, esquecido, injustiçado. Quantas vezes eu pensei que não era bom o bastante. E mais ainda, quantas vezes eu me culpei por decisões erradas, por oportunidades desperdiçadas, por escolhas impulsivas, por ter confiado nas pessoas erradas. Mas hoje eu descanso em Ti, porque Tu és o Deus da restituição. Tu és o Deus que não me trata conforme os meus erros, mas conforme a justiça de Cristo. O Senhor pode me levantar, mesmo no vale mais escuro. Pode me honrar, mesmo depois de anos de vergonha. Pode restaurar a minha dignidade. Senhor, eu te entrego minha idade, meus anos. Às vezes o tempo parece perdido e o arrependimento bate forte. Eu deveria ter feito isso. Eu poderia ter sido aquilo. Já é tarde demais. Mas, Pai, Tu és o Deus que chama Abraão aos 75 anos. Tu és o Deus que dá filhos à mulher estéril. Tu és o Deus que ressuscita sonhos. Eu te louvo porque não há idade para os Teus milagres. Eu te louvo porque mesmo que eu sinta que não conquistei nada ainda, o Senhor já conquistou tudo por mim, na cruz. Minha identidade não está no que eu alcancei, mas no que Cristo realizou por mim. Minha segurança não está no tempo que passou, mas na eternidade que me espera. Espírito Santo, vem consolar corações que estão cansados, que estão decepcionados consigo mesmos, que se sentem um fardo para a família, que acham que falharam como seres humanos. Mostra para cada um deles agora a beleza do Teu perdão. Mostra que há esperança, que não é tarde demais, que enquanto há vida, há graça. Senhor Jesus, Tu és o meu restaurador, Tu és o meu redentor, Tu és o meu bom pastor. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. E se Tu estás comigo, então eu posso respirar fundo, descansar e crer. Ainda não terminou. Ainda há promessas. Ainda há caminho. Ainda há propósito. Obrigado, Jesus, porque a culpa não tem mais voz sobre minha vida. Obrigado porque eu não preciso me castigar para ser aceito. Obrigado porque onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Hoje eu recebo esse amor. Eu recebo essa restauração. Eu recebo esse novo começo. Eu recebo a paz que vem do céu. Eu declaro que a minha história não termina na culpa, mas na graça. Não termina no arrependimento, mas na redenção. Não termina em mim, mas em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E agora que oramos juntos, permita que essa presença continue te envolvendo. Não se apresse em sair. Deus ainda quer falar com você. Aquiete a alma. Abra o coração. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você se vê diante de Deus. Essa mensagem vai te mostrar que a culpa não pode estar em dois lugares. Se ela está em Jesus, ela não está mais em você. Fique comigo até o fim e deixe a graça te libertar de
tudo aquilo que te prende por dentro. Vamos juntos para a palavra. Você não foi chamado para viver sob culpa. A culpa é uma estratégia do inimigo para paralisar a sua fé, para roubar sua ousadia diante de Deus e para manter você longe da presença do Senhor. Mas há uma verdade libertadora revelada na palavra de Deus. A culpa não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se Jesus levou a sua culpa, ela não pode mais estar em você. E se você ainda carrega a culpa, é como se dissesse que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Mas foi completo, foi perfeito. No livro de Levítico, Deus instituiu a oferta pela culpa, e havia um princípio profundo por trás disso. Quando alguém trazia a oferta pela culpa, além de ser perdoado, ele também era restaurado. E não apenas com o que havia perdido. Ele recebia 120% de volta. Isso revela a natureza redentora e generosa de Deus. Quando você coloca sua culpa sobre Jesus, não apenas é perdoado, mas é restaurado com abundância. Tudo o que o pecado, o arrependimento tóxico e o remorso roubaram, Deus restitui em Cristo, e em dobro, com juros. O verdadeiro arrependimento bíblico não é uma punição que você inflige a si mesmo, não é viver se culpando pelo que fez ou deixou de fazer. O arrependimento que agrada a Deus é uma mudança de mente. Deus não quer você vivendo sob constante arrependimento. Há cristãos que vivem se relembrando de seus pecados passados, sentindo-se indignos, pensando que essa tristeza é santa. Mas a palavra nos diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo não vem para condenar você. Ele vem para convencer você da justiça que tem agora em Cristo. A verdadeira obra do Espírito é apontar para Jesus, para a cruz, para o sangue que foi derramado por amor, não para o seu pecado. Isso o diabo já faz muito bem. Ele é o acusador. Mas o Espírito Santo é o consolador, o advogado, o que nos lembra que somos filhos de Deus. Você pode estar se perguntando, mas e se eu errar de novo? A graça de Deus não depende do seu desempenho. Ela está enraizada na obediência de Cristo. A justiça que você tem hoje não é sua, é dele. E ela é imutável, eterna. Quando você cair, não corra de Deus. Corra para Ele. Não permita que o inimigo use a culpa como uma barreira entre você e o Pai. Pelo contrário, levante-se com ousadia, sabendo que você é amado, perdoado, aceito. E quando essa verdade entra no coração, ela não produz libertinagem, ela produz transformação. Você começa a viver uma vida santa, não porque está tentando se justificar, mas porque foi transformado pela graça. A culpa não transforma ninguém, ela paralisa, mas a graça transforma. Quando você sabe que é amado mesmo quando falha, quando você entende que Deus te vê justo, mesmo quando erra, algo dentro de você muda. O pecado perde o apelo, a condenação perde a força, e a verdadeira santidade nasce. Você não foi chamado para viver num ciclo de culpa e arrependimento. Você foi chamado para viver na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. A oferta pela culpa já foi apresentada e foi perfeita. O Cordeiro sem defeito já levou sobre si sua iniquidade. Agora é hora de descansar nessa verdade. É hora de andar de cabeça erguida, não porque você é bom, mas porque Jesus é perfeito. É hora de declarar: a minha culpa está sobre Cristo, e se está nele, não pode mais estar em mim. Chegou a hora de orar, de se entregar, de deixar que Jesus leve, de uma vez por todas, esse peso que não é mais seu. Há algo se movendo no seu interior, e é o Espírito de Deus te chamando para um lugar mais profundo. Talvez você esteja há anos tentando se livrar dessa culpa, tentando consertar o que passou. Mas hoje, finalmente você pode descansar. Senhor, graças te dou porque eu não estou só. Eu fui comprado por um alto preço.
o sangue precioso do teu Filho Jesus, que foi derramado por mim naquela cruz. Hoje eu declaro com fé e ousadia que a minha culpa não pode mais estar em mim, porque ela já foi colocada sobre Jesus. Toda a condenação, todo o fardo, toda a vergonha, todo o peso de erro que um dia me aprisionou, já não tem mais lugar sobre meus ombros. Porque Jesus levou, Jesus pagou, Jesus suportou em meu lugar. Pai, eu reconheço que muitas vezes fui enganado pelos sentimentos de culpa e remorso. Por muito tempo, eu acreditei que precisava merecer teu perdão, que precisava me punir para ser aceito. Mas agora, pela revelação da tua palavra, eu vejo com clareza que a tua graça é maior que os meus pecados. Eu não sou mais definido pelos meus erros. Eu sou definido pela cruz. Eu não sou o que o inimigo diz que eu sou. Eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Justo, amado, aceito, perdoado e eternamente redimido. Pai, em nome de Jesus, eu rejeito agora todo espírito de culpa, todo pensamento acusador, toda voz de condenação. Eu não aceito mais esse jugo. Eu não aceito mais viver prisioneiro do passado. Eu não aceito mais carregar uma carga que Jesus já levou. Eu clamo agora, Espírito Santo, que me lembres constantemente da minha identidade em Cristo. Que eu jamais me esqueça de que sou um filho amado, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Que mesmo quando eu falhar, eu tenha ousadia de correr para os teus braços e não de me esconder. Que mesmo quando tropeçar, eu me levante com confiança, sabendo que a minha justiça vem de ti. Senhor, transforma meu coração com tua graça. Que eu não apenas saiba que sou perdoado, mas que eu viva como alguém perdoado. Que minha mente seja lavada pela tua verdade. Que minha consciência seja purificada. E que meus passos sigam firmes e livres, sem medo do castigo. Tira de mim toda tentativa de me autopunir. Ensina-me a confiar no sacrifício de Cristo. Ensina-me a descansar. Ensina-me a receber. Que cada vez que o inimigo tentar me acusar, eu me lembre da cruz. Que cada vez que a lembrança do erro vier, eu me lembre que Jesus disse: está consumado. E que minha vida, a partir de hoje, reflita a liberdade dos filhos de Deus. Que eu ande em paz, que eu durma em paz, que eu viva em paz. Que a culpa nunca mais tenha domínio sobre mim, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Obrigado, Jesus, porque minha culpa está em ti. E se está em ti, ela não está mais em mim. Eu sou livre. Eu sou restaurado. Eu sou teu. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se essa mensagem te alcançou, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa o seu comentário aqui embaixo, conta pra mim o que Deus ministrou ao seu coração. E não se esqueça, a culpa não tá mais em você, ela tá em Jesus, e isso é graça. Nos vemos no próximo vídeo, fique com Deus. E sobre a sua vida agora, eu declaro que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e te conceda favor sobrenatural, que o Senhor levante o rosto sobre ti. Você é amado, perdoado, justificado e poderosamente abençoado, e te conceda shalom, paz, plenitude, cura, descanso e restauração, em nome do Senhor Jesus.